Olá, quero convidar você para meditarmos nesta Sexta-feira Santa sobre um texto de grande importância. O texto que se encontra no livro do profeta Naum. Farei a leitura no capítulo 1, versos 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, possamos lembrar neste dia da entrega que Jesus fez em nosso lugar. O Senhor enviou teu único Filho para nos dar a salvação eterna. Mas foi necessário que Ele derramasse o seu sangue como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Nos abençoe na meditação deste texto que temos diante de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O profeta Naum é conhecido como o poeta do Antigo Testamento. Apesar das palavras difíceis, como acabamos de ler, são palavras que nos trazem esperança. Em primeiro lugar, porque essas palavras são difíceis? Porque nos traz uma verdade que nem sempre nos agrada. Deus é um Deus irado. Deus é o Deus da vingança. E não estamos habituados a um ensino como este. Nós ouvimos muitos pregadores, muitos que ensinam a palavra de Deus, se referindo ao nosso Deus Todo-Poderoso como um Deus cheio de amor. Um Deus que nos traz a paz, um Deus que ordena as suas bênçãos, um Deus que nos faz prosperar, um Deus que nos traz a vitória, independentemente das circunstâncias. Mas aqui a poesia é duríssima. O Senhor é Deus de vingança. É um Deus irado. É um Deus que toma vingança contra os seus adversários. É um Deus que se opõe aos seus inimigos. Mas note muito bem que na sequência da poesia do profeta, que escreveu a sua poesia 700 anos antes de Cristo nascer, nos mostra também que este Deus, o Deus da vingança, o Deus vingador, é também um Deus tardio em irar-se. É um Deus grande em poder, mas que jamais inocenta o culpado. Note muito bem, nós nascemos em pecado. Salmo capítulo 51 nos traz com bastante propriedade, você pode ler depois com mais atenção, e lá você vai receber o esclarecimento de que você, eu, nós fomos concebidos em pecado. Não foi simplesmente um mero tropeço, não foi simplesmente uma queda sem grandes consequências. O pecado trouxe a morte. Mais do que isto, e o que pode ser pior do que a morte, é a oposição contra Deus. É atrair a ira de Deus para nós mesmos. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é sublime. Deus, Ele é puríssimo. Deus é perfeito. Não pode jamais admitir o pecado em sua presença. Por isso nos tornamos repugnantes na presença de Deus. Por isso a nossa essência contaminada pelo pecado faz com que o autor sagrado registre uma poesia que não é fácil de ouvir. Deus jamais inocenta o culpado. Pois bem, se olharmos para nós mesmos e passamos a compreender pelo ensino das Sagradas Escrituras quão pecadores somos e que toda a nossa essência está corrompida pelo pecado, que é essa transgressão da lei do Senhor, que é a ofensa contra o mandamento do Senhor, é a infração deste mandamento tão santo, tão puro e precioso, não temos como cumprir este mandamento, aparentemente
parece que estamos fadados à condenação eterna. Mas note muito bem, o texto nos traz uma afirmativa maravilhosa. Deus é grande em poder. E então, olhando para algo fora de nós, quem poderíamos buscar para que pudesse nos trazer a salvação tão preciosa? Para que pudesse ser um representante perante o Senhor? Alguém que você considere justo? Procure alguém na sua casa. Talvez uma criancinha possa representá-lo diante do Senhor? Lé do engano. Ela foi concebida em pecado como nós o fomos. Mas então nós olhamos para aquelas pessoas de oração. Mas Deus jamais inocenta o culpado. Mas nós podemos olhar para alguém que seja religioso. Deus jamais inocenta o culpado. Podemos olhar para aquele que gosta de estar na igreja, rendendo louvores e glórias ao nosso Deus. Deus jamais inocenta o pecado. Precisamos ir mais além. Esse é um texto profético. E é um texto maravilhoso, apesar do cenário caótico que o pecado que habita em nós possa gerar neste mundo. E então nós temos um bebezinho que nasceu numa manjedoura. Mas Deus jamais inocenta o pecado, ou o culpado. Nós temos esta criança que foi crescendo, que foi se desenvolvendo, e aos 12 anos esta criança já discutia com os doutores da lei. Lembre-se do texto, Deus jamais inocenta o culpado. Mas este menino adolescente agora já se torna um homem, um mestre, um rabi entre o povo de Israel. Deus jamais inocenta o pecado. Deus jamais inocenta o culpado. Mas este homem tem palavras maravilhosas. O seu ensinamento é justo, seu ensinamento é santo, seu ensinamento é puro, nos traz alento para o coração. Deus jamais inocenta o culpado. Este homem operou sinais e maravilhas. Este homem multiplicou os pães, os peixes e alimentou multidões. Deus jamais inocenta o culpado. Mas este homem deu a vista aos cegos, abriu os ouvidos dos surdos, expulsou tantos e tantos demônios, promoveu a libertação de espíritos e assim trouxe alento para tantas famílias, para tantas pessoas, ressuscitou mortos. Deus jamais inocenta o culpado. Foi justamente este homem que assumiu a tua culpa, a minha culpa, nossa culpa. Jesus se fez culpado por nós. Porque uma vez que o texto enfatiza que Deus jamais inocenta o culpado, só haveria uma maneira de termos a absolvição das nossas culpas, das transgressões que cometemos, apenas pela mediação de Jesus. Por isso, nesta sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, em que memoramos a entrega de Jesus, nós vemos um culpado se levantando na cruz do Calvário, como nosso representante, recebendo sobre si o nosso castigo, recebendo sobre si o nosso juízo, um juízo, uma condenação que era para recair sobre nós, mas caiu sobre ele. Este Deus irado conosco retira de nós a sua ira para colocar em Jesus. Por isso eu faço este apelo para você. Reflita neste dia, reflita especialmente nesta sexta-feira. É tempo de você entregar o seu coração a Cristo. Você pode pensar, eu sou um bom pai, sou uma boa mãe de família, cumpro com as minhas obrigações, eu sempre procuro executar os meus deveres da melhor forma possível. Deus jamais inocenta o culpado. Você deve fazer sim estas coisas, continue fazendo, não para chamar a atenção de Deus, mas como gratidão do que Cristo Jesus fez por você. Ele se tornou culpado, recebeu sobre ele o teu castigo. Portanto, desfrute da paz que vem pela cruz, que vem pela entrega de Jesus. Desfrute deste glorioso amor que vem pelo momento da entrega voluntária de Jesus na cruz.
Desfrute desta esperança e que ela se renove neste dia, que vem por aquele que derramou o seu sangue na cruz. Que o seu coração se abra para receber a Cristo. E toda esta culpa já não existirá mais em sua vida, pois em Cristo todos os seus pecados serão cancelados. Bendito seja o Deus eterno que nos providenciou Cristo Jesus, que se fez culpado em nosso lugar, para nos trazer a redenção, o resgate para uma salvação eterna. A Ele, portanto, seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém.